Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais especificamente de produção e interpretação de texto. Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual muito conhecido, muito falado, mas que muitas vezes é incompreendido. As pessoas às vezes entendem de uma forma e hoje a gente vai analisar a estrutura do gênero, os principais que existem, os principais autores, as principais obras e a sua estrutura, por assim dizer, a sua história. Eu estou falando do romance. Então, eu preparei um material aqui para mostrar para vocês e eu espero que vocês tirem bastante proveito dele, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje está bem interessante, peço que prestem bastante atenção. Lápis ou caneta e caderno. Na mão. Pronto. Nós vamos falar na nossa aula de produção e interpretação de texto hoje sobre o romance. Professor, o que é romance? Romance, ele é uma forma literária que pertence ao gênero narrativo. Ou seja, em um romance, consequentemente, eu terei os elementos básicos de uma narrativa, de um texto narrativo. Personagem, espaço, tempo, enredo, que é a história que se está contando. Então, ele vai apresentar uma história que está completa pelos elementos do texto narrativo. Ele vai ter uma temporalidade, né? Vai ter uma ambientação de personagens. Todos esses vão estar definidos de maneira bem clara. Ou seja, a partir da leitura do conto, a partir da leitura desse gênero, será possível, do romance, será possível identificar todos os elementos básicos da narrativa. Então, o romance é isso. Professor, o romance, ele não vai se referir especificamente a uma história de amor, de namoro, enfim, não vai. O romance, ele é um gênero textual, ele é uma estrutura textual, ele não é especificamente uma história de amor. Então, eu posso ter um romance que vai falar, por exemplo, de um casal, mas eu posso ter um romance que vai falar sobre a história de um exército, de cavaleiros, que não tem nada a ver com amor, com paixão, com sentimento amoroso, sentimento romântico. Então, o romance, ele é uma estrutura textual. O romance, ele não é especificamente uma história de amor. No Brasil, né, o primeiro romance, o romance precursor, né, de todos os outros, é Dom Quixote de la Mancha, né, que é uma história escrita por Miguel de Cervantes, que vai contar a história de Dom Quixote nas suas aventuras de cavalaria ao lado de seu amigo Sancho Panza. Vocês podem até procurar aí depois no Google, na internet ou em qualquer outra publicação mais sobre essa história e vocês vão encontrar. É um livro que é considerado o precursor de todos os romances que já existiram na história da humanidade. E no Brasil, os principais precursores do romance, né, são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos, que escreveram obras importantes, né? Escreveram obras fundamentais para a contribuição brasileira na literatura. E quais são os tipos de romance? O romance tem tipo, dependendo do enredo, ele pode ser classificado como urbano, como regionalista, como indianista ou como histórico. Por exemplo, no romance urbano, a vida social das pessoas, elas vão estar ligadas dentro de um ambiente logicamente urbano, dentro do cotidiano de uma cidade grande. Os personagens, o enredo, a história toda, ela vai acontecer dentro de um espaço urbano. Já o regionalista, ele pode explicar, por exemplo, os hábitos, as características, a linguagem de um lugar específico do Brasil, por exemplo, né? As obras de Jorge Amado, por exemplo, elas são muito retratadas na Bahia, né? No estado da Bahia, a grande maioria de suas obras são retratadas lá, trazendo para nós a realidade dos personagens, as características deles, atribuídas ao cotidiano da região em que eles vivem, né? Das pessoas que vivem por ali.
O romance indianista é aquele que vai apresentar costumes indígenas. Os personagens normalmente vão ser pessoas indígenas, como as obras de José de Alencar, por exemplo, Iracema, ou de Gonçalves Dias com Ijucapirama. São obras que serão consideradas indianistas, por quê? Porque vai apresentar costumes e personagens que são pertencentes, né, que são índios. E o romance histórico é aquele que normalmente vai falar dos costumes de uma determinada época da história humana, né? E pode misturar fatos reais com fatos fictícios. Além desses, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Machado de Assis, nós vamos ter José de Alencar, Gregório de Matos, Castro Alves, Aloysio Azevedo, Monteiro Lobato e romancistas, autores mais contemporâneos, como Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles, que vão se caracterizar como sendo romancistas modernos, né? Os últimos, por assim dizer, os mais recentes. E um romance, logicamente, ele vai ter os elementos básicos do texto narrativo. Ele vai ter personagens, ele vai ter enredo, ele vai ter um tempo, um lugar onde as coisas acontecem, um espaço e um desfecho, que é o fim da história, aquilo que acontece após, né, o clímax, quando a história termina. E aí eu trouxe para vocês quais são dos principais romancistas da história, né? Nós temos Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, Miguel de Cervantes, que é considerado o precursor do romance da história mundial, né, com o livro O Don Quixote, Machado de Assis, que escreveu Capitu, por exemplo, Capitu não, perdão, Dom Casmurro. Muitos falam de Capitu, mas Capitu é a personagem principal da história. O nome do livro é Dom Casmurro. É um livro que vem trazendo uma história muito bonita, né, mas ao mesmo tempo muito complexa. E Jorge Amado, que escreveu Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres, A Dona Foi e Seus Dois Maridos, enfim, romances considerados importantíssimos para a literatura brasileira. E eu trouxe aqui para vocês as capas de alguns livros desses romancistas, né? Dom Quixote de la Mancha, que é o livro que vai falar da história de Dom Quixote, de Sancho Panza, de Dulcinea, que era a amada de Dom Quixote, Gabriela Cravo e Canela, que é uma história que vai girar em torno da personagem, das atitudes dela e dos hábitos regionalistas de uma determinada região, Iracema, que é um romance indianista de José de Alencar, e Dom Casmurro, que é a história de Machado de Assis, que vai falar sobre um dilema de um homem, é narrada por um homem, Bentinho, que vai falar sobre o seu dilema, sobre o fato de a sua mulher ter traído ou não ele com o melhor amigo, que faleceu durante a história, né, o amigo dele morre. Enfim, esses romances, eles são fundamentais para a compreensão da literatura brasileira. A literatura brasileira tem uma contribuição muito grande na história da literatura mundial e nós precisamos conhecer, logicamente, a estrutura desse texto. Então, eu peço a vocês para que, depois dessa aula, qualquer dúvida, vocês assistam ela novamente, façam as atividades do roteiro referente a ela. E qualquer dúvida você pode consultar aí o seu professor no WhatsApp. Você pode mandar mensagem para ele na hora da aula para tirar qualquer dúvida a respeito dessa aula, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.